Salve, rapaziada, olha, e hoje tem um jogo que é uma pedreira para o Sport Clube do Recife. Vai enfrentar nada mais, nada menos o Palmeiras, que deve vir com um time principal. Segundo as informações que vem lá de São Paulo, o Abel não vai poupar ninguém. Pode ser que saia um ou outro jogador, mas vem com Estevão e companhia aí, viu? O Vitor Roque. A gente vai falar um pouquinho desse jogo, nesse pré-jogo gravado aqui, para externar minha opinião para vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí. Pois eu sou Dorete Madeira pelo Esporte e Tudo. Olha, o Esporte Clube do Recife vai enfrentar uma das partidas mais difíceis desse campeonato. Apesar de que o Palmeiras não vem jogando bem, mas trata-se de um time fortíssimo que é sempre candidato ao título, um time que briga de quarto para cima o tempo todo, há um bom tempo já, aliás. É o time do Abel Ferreira, que é um treinador muito bom, um time que tem muito dinheiro, que tem uma estrutura, tem um excelente plantel. E para muitos que estavam achando, o Palmeiras vai vir com time reserva por causa da Libertadores, não, porque ele sabe que não pode estar vacilando nesse início de campeonato, senão você vai ficando para trás e às vezes um pontinho ou outro, você não consegue ganhar um título. Mas é início de campeonato. Gente, esse negócio de estar dizendo que é início de tropeçando é ruim para todos os lados. E a equipe do Palmeiras vem com tudo para cima do Sport na Ilha do Retiro, o Sport ainda que tem uma dúvida no seu comando de qualificação ou não. Pelo menos muitos questionam o trabalho do Pepa. Eu sou um deles que questiono bastante o trabalho do Pepa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas é um direito de cada um. Eu não gosto do trabalho do Pepa, mas eu acho que o Sport tem um bom time. E eu acho que o Sport dá para melhorar esse time aí. As prováveis escalações das equipes, né? A gente vai ver aí as escalações das equipes. Provável escalação aí do Palmeiras, o Everton, o Gustavo Gomes, o Mikael, o Bruno Fux, o Piquerez, excelente jogador, o Lucas Evangelista, muito rápido, Rafael Veiga, não precisa falar nada, né? O Emiliano Martins, o Facundo Torres, o Vitor Roque e o Estevão. Estevão é uma preocupação que o Sport vai ter muito grande, cara, a velocidade desse jogador, a velocidade desse jogador é enorme e é um jogador muito qualificado. Sem falar no Rafael Veiga, o Lucas Evangelista e o Martins, aí esse meio de campo com muita qualificação, né? O Facundo Torres pela esquerda e o Vitor Roque, aquele mesmo que despontou lá no Atlético Paranaense. É um time muito forte, né? O Gustavo Gomes é um excelente zagueiro lá, o Bruno Fux lateral, não é dos melhores, mas é um bom lateral. E a equipe do Abel deve vir mais ou menos dentro desse contexto aí para enfrentar o Sport Clube do Recife. E o Sport, como seria esse Sport? Isso aí é a escalação provável do GE, né, o Sport. O Sport jogaria com a dupla de zaga, que vem jogando direitinho, que é o Chico e o João Silva, Hereda e Vitor Cariús, os laterais Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima, e lá na frente Lene Lobato e Pablo Lucas Lima fazendo esse terceiro homem de ataque. Eu não concordo com isso, eu acho que hoje já deveria deixar o Lucas Lima na armação e colocar o Atêncio para fazer esse terceiro homem, fazer um losango aí de 4-4-2 com o Atêncio fazendo o terceiro homem de ataque. O Sport ficaria muito mais veloz. Não sei se o Pepa vai fazer isso ou se ele enxerga essa natureza. Sei que é um jogo de uma dificuldade terrível. Por quê, gente? Porque o Sport precisa ganhar esse jogo. 1-0 é goleada. Mas por que, Draito? É início do campeonato, tem muita coisa, é um time forte do Palmeiras. Sim, mas os adversários do Sport, o campeonato do Sport, tá rolando, por exemplo. O Ceará ontem venceu. Fez valer o mando de campo dele dentro de casa, venceu por 2-0. Era já para estar com 6 pontos, porque acabou deixando escapar uma vitória lá contra o Red Bull Bragantino, que é um time fraquíssimo. Mas o Ceará acabou deixando escapar e o Ceará já era para estar com 6 pontos. Então os nossos rivais, eles vencem. Fortaleza venceu o jogo dele em casa, vai ter outro jogo agora. O Bahia que foi um empate, mas é que tá, o Vitória joga com o Flamengo. O Vitória tem uma situação de todos mais difícil aí, porque ele já perdeu o primeiro jogo, mas se ele ganhar, já ganha de um adversário grande, né? Então precisamos pontuar. Principalmente em casa, a obrigação do Sport Clube é vencer. Eu entraria com a formação mais precavida nesse estilo aí de 2 volantes. Eu acho que ele vai botar isso do Queiroz e o Rivera, e com a volta do Zé Lucas ele deve pegar essa titularidade aí. Mas eu tiraria ou Lucas Lima ou Sérgio Oliveira.
os dois não podem estar ali no meio de campo, vai deixar o time lento. Tá? Ou um ou outro. Ou um. Jogando em casa, contra um adversário mais frágil, tudo bem, só que não tem adversário frágil no Campeonato Brasileiro. Esse era jogo para o Atencio jogar, fazer esse terceiro homem de ataque. E eu tiraria o Leno Lobato e colocaria o Barleta, que dá mais velocidade ao time. Mas a gente não sabe o que passa na cabeça do nosso treinador. O Sport não sabe o que é que passa na cabeça do Pepa, o torcedor do Sport. É um jogo complicado, um jogo de muita qualificação. A gente só é olhar aí na tela, você vê a equipe do Palmeiras e nós analisarmos a qualidade, porque não, o Palmeiras vai vir com um time misto. Não vem, gente, com um time misto. O Palmeiras, ele sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil. O ano passado não ganharam por conta de precaução, por conta de jogos de Libertadores. Esse ano não vão fazer isso. O jogador ganha muito bem, dá para jogar uma partida quarta e uma partida domingo. Essa falácia que tá cansado. Cansado é o cara que bate uma laje, meu irmão, carrega saco de cimento na cabeça, carrega saco de açúcar em supermercado. Esse cara vive numa moleza danada, meu, só comendo, dormindo e correndo. Ah, faz-me o favor, faz uma garapa para mim, rapaz. Tem jogador tem que jogar e se matar dentro de campo, ganhando a fortuna que eles ganham. Profissão mais moleza que existe na face da terra. Então tinha que se matar dentro de campo, correr mesmo, se dedicar ao máximo. Então o jogo aí de suma importância para o Sport Clube do Recife. De suma importância. O Sport precisa ganhar esse jogo. Porque eu torno a dizer a você, se o Sport não ganha, ele já vai para a zona de rebaixamento nessa rodada já. Dependendo das circunstâncias. Aí entra, meu amigo, já começa. Porque jogo em casa tem a obrigação de vencer. Mas será que o treinador vai fazer, Draito, essa escalação? Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu dar um recadinho para vocês aí. Tá precisando regularizar sua empresa? Atos Soluções Contábeis é o caminho certo. Abertura e regularização de empresas, emissões de certificados e imposto de renda. Não deixe para depois. Siga também nossas redes sociais. Atos 6 Contabilidade, fone 985250618. Tá procurando internet de qualidade? Detel Mais, ligue já e contrate a melhor internet móvel do país, 0800 001 2008. Estética avançada com doutora Érica Veiga, siga nossas redes sociais, automodelação, rinomodelação e muito mais. Matricule-se no Centro de Treinamento Santos, a melhor rede de academias. A vantagem que o esporte tem é a vantagem do torcedor dele, que está dentro de casa. Então, isso tem que fazer a diferença para o Sport Clube do Recife. Porque se pensarmos de uma maneira diferente, o esporte sucumbe. E a gente já viu o esporte se complicar bastante. Porque a tabela de campeonato é muito complicada. Muito complicada mesmo. Muito complicada. Então você tem uma tabela de campeonato. Deixa eu pegar a tabela aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu botar aqui a tabela do campeonato. Para vocês terem a noção de como é o campeonato brasileiro, né? Veja, o Corinthians tem 4 pontos. O Ceará tem 4 pontos. O Fortaleza tem 3 e ainda vai jogar. Fortaleza joga com quem? Hoje, o Fortaleza joga fora de casa contra o Mirassol. Provavelmente o Fortaleza vai ganhar esse jogo, na minha concepção. Fortaleza vai ganhar esse jogo. O Corinthians ganhou 3-0 do Vasco. O Vasco é um time fraquíssimo para cair. O Santos conseguiu perder do Vasco. Botafogo ganhou 2-0 do Juventude. Você vê, o Juventude fez a parte dele em casa. Ganhou o jogo. O Cruzeiro joga hoje com o Inter. Vai perder. Para você ver uma ideia. Então já vai lá para baixo. Mas tem 3 pontos. Você vê a situação. O Grêmio tem 3 pontos. O Juventude tem 3 pontos. O Vasco tem 3 pontos. O Bragantino tem 1. O Flamengo deve ganhar o jogo do Vitória. O Inter deve ganhar o Bahia. O Bahia joga hoje com o Santos. Jogo difícil. Mas é que tá. O Bahia tem 1 ponto. O São Paulo joga hoje às 4 horas contra o Atlético Mineiro. Deve perder esse jogo. E o Palmeiras joga com o Sport. Para você ver, uma derrota do Sport aí, o Sport vai para a zona de rebaixamento. Por enquanto não, só se o Santos, porque o Santos deve ganhar. Se o Santos deve ganhar e o Sport perder, o Sport possivelmente vai para a zona de rebaixamento já. As circunstâncias. Porque não são fáceis os jogos. Não são fáceis. Vamos ver as partidas aqui?
Hoje. Tudo hoje. Atlético de São Paulo, Fluminense e Bragantino. Fluminense deve ganhar o jogo dele. Né? Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras, Santos e Bahia. Aí já na próxima rodada já temos aqui, ó, Juventude e Ceará. O Ceará pegou uma tabela boa de início de campeonato. Pegou uma tabela ótima o Ceará. Se ele tivesse ganhado o jogo do Bragantino, ele já podia ir para 9. Bragantino e Botafogo, Palmeiras e Corinthians. Aí o Sport sai para jogar com o Vasco, velho. O Vasco ganhou do Santos, que tem um time melhor do que o Sport. Pra você ter uma ideia. Lá, Bahia e Mirassol, Bahia joga em casa, Grêmio e Flamengo. São Paulo e Cruzeiro, Fluminense e Santos, Fortaleza e Inter. Fortaleza volta a jogar dentro de casa, e Atlético Mineiro e Vitória. Então, tanto para o Sport como Vitória precisam ganhar os jogos. Não é fácil, galera. Não é fácil. Não é fácil. Então tem que vencer esse jogo de hoje. Se o Sport vai jogar bem e vencer, eu não sei. Eu torço para que o Sport, eu não acredito no trabalho de Pepa, mas eu sou torcedor do Sport, eu torço para o Sport vencer. Então a obrigação do Sport vencer esse jogo contra o Palmeiras. Deixa a tua opinião aí. Tu acha que o Sport vai vencer? Eu não sei. O jogo vai ser difícil.